gente dá uma olhada na maquete 3D, identificando os possíveis T's coletores e como é feita a codificação dele para inserção na ordem de produção, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui é, com uma maquete. Vocês estão vendo, né? Tá, legal. Então, que nem eu pedi para a Tainá dar uma olhada, eu acredito que não tem muitos T's coletores. Existem alguns T's aqui que a gente poderia até codificar e extrair, né? Que eu acabo evitando essa solda, tá vendo? Então, praticamente todo T eu consigo fazer ali na preparação, né? Na fabricação. Mas tem alguns que não compensam. E aqui já é um T de fábrica, né? Então, olhando essa maquete, as que talvez compensariam seriam, por exemplo, estampar esse T, né? Porque ele tem um comprimento aqui, então eu evitaria essa solda, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem mais algum caso. São poucos os casos, né? São poucos os casos quando a gente olha a alimentação, né? Deixa eu até ocultar aqui. Quando a gente olha a alimentação, são poucos os casos. Aí, quando a gente já vai para o estágio, tá? Aí você vê que tem vários pontos que compensam, não só compensam, como também ajudam na fabricação. Por quê? Porque, por exemplo, o inox ele é um material um pouco complicado para trabalhar. Depois que ele passa pelo processo de soldagem, tem alguns casos de distorção e até mesmo redução do material, né? Quando funde, você pré-monta aqui, você une essas peças, mas na hora que você funde, existe uma redução às vezes chega a 1 milímetro por solda, sabe? A gente já fez algumas contas, tem até esse dado, acho que meio milímetro por solda, acaba tendo uma redução. Então, imagina, a gente fabricou essa estrutura aqui com 350 de centro a centro. Aí a pessoa vai lá, fabrica, pré-monta, né, esses spools com essa mesma medida, e depois que solda, existe um encolhimento dessa peça, então não tem o que ele fazer, né, para chegar. Ele vai ter que ou mexer nesse suporte ou cortar o tubo e aumentar, né? Se na verdade é aquela regra básica, né? Ah, se está maior, você diminui, mas se está menor, não tem jeito, você vai ter que refazer, tá? E aí, então, nesses casos, compensa a gente fazer os coletores. E aí, como é feita a codificação do coletor? Né, você vai ter que escolher uns trechos, acredito que vai ficar com você, Larissa, escolher esses trechos, ó. Então, isso você vai determinar, por exemplo, daqui até o final, né? A gente vai chamar de um coletor. E você vê que esse coletor é muito parecido com esse. Então, a partir do momento que você codifica um coletor e ele tem similaridade, a gente só vai ter que multiplicar pela quantidade que ele aparece. A mesma coisa acontece com esse daqui frontal, né? Aqui também, apesar de ser grande, também existe a oportunidade, né, de fazer isso como coletor. E aqui atrás também, ó. Aqui na frente, e eles são iguais, né? Então, estou vendo, ó, tem 1, 2, 3 iguais, né? Tem um outro aqui embaixo, tá? E aqui na frente, a gente tem 3 frontais, três laterais, mas de mesma especificação. Então, vamos lá. Como é que é feita a codificação? Vou fazer a codificação aqui num documento Word normal, só para a gente entender. Então, novo. Então, estou pegando aqui. A gente vai chamar de T o equipamento, né? NF01, para não confundir com outros equipamentos que a gente está fazendo lá. Então, é importante ele ter um tag aqui, e como ele fabrica vários T's ali embaixo, algum tag que diferencie ele dos demais, né? Então, vamos considerar o T01 esse daqui, né?
Então, você vê que eu tenho uma distância de 300, como a gente viu, né? Como é 350, então ele vai ter uma distância de 350 de centro a centro, só que a gente começa a especificação do T pelo comprimento final. Então, o comprimento final desse T, aqui soldaram o cap bem perto, né? Então, vou pegar aqui o topo desse cap até o último ponto, tá? Me deu um comprimento de 1.143. Então, podemos colocar 1.150. Então, perdão, a primeira informação é o diâmetro. Então, o diâmetro, ele é de, se não me engano, deve ser um tubo de 76 aqui. Eu não peguei correto, mas acredito que seja um tubo de 3 polegadas. Aqui, acho que eu vou pegar. Aqui até aqui. Tá? Vou pegar mais ou menos aproximado. Mas é um tubo de 76. Então, ele tem 76 por 2 milímetros por 1.100 e... Deixa eu pegar a conta de novo. Daqui até essa solda. 1.150 por 1.150. Ele é inox 304, tá? Então, ele começa com a codificação do T, as medidas 76 por 250, inox 304, e aí eu começo a fazer a extração dos T's. Eu estou pegando aqui as medidas no Navisworks, mas seria bom pegar no CAD para você ter mais precisão. Pode até usar os detalhamentos que você fez, Larissa, para fazer essa codificação. Depois você tagueia esse T também lá na planta, né? Para casar com o que eles vão instalar. Então, eu tenho um TC aqui, eu tenho uma saída de 38, deve ser 38, com a linha de centro. Se eu consigo pegar o centro aqui. Isso, ó. Até esse centro aqui. Quando dá o xizinho, ele dá o centro. Isso, ó. Em 86. Então, tem cá, ó. 0086. Por que que eu coloco essa codificação? Porque a gente pode ter até 6.000 milímetros, né, na barra. Então, 0086 traço. Eu não sei se estão usando underline. Deixa eu dar uma entrada no nome para ver o padrão de codificação. Outra coisa que eu preciso colocar, acho que vai ser importante eu colocar esse padrão de codificação na descrição do vídeo. Depois vou colocar na descrição do vídeo também para a gente poder observar. Mas deixa eu pegar um T coletor aqui, qualquer. T coletor. Na verdade, a observação está na ordem de produção. Deixa eu pegar, exibir todas, 620. Esse é um T-coletor para 620. Deixa eu pegar 620. Aqui, observação. Então, ó, você vê, ele coloca, ó, CPM 01, né, que é o tag, 127 por 2, 316, e o comprimento. Então, vamos lá, ó. 76 por 2, 1.100, na verdade, é o material ônix, perdão. Por 2, 304, e o comprimento de 1.145, 1.150, né, que a gente falou. Aí traço, desculpa, underline, e aí começam as medidas, né? Qual que é a primeira, o primeiro T que eu tenho? É 86. Aqui ele não colocou o 00, então vamos seguir o padrão dele. Deixa eu pegar aqui no Word, perdão, no Word, então ficou 86. Ele é um tubo de 38, deixa eu só pegar como é que é o código que eles estão fazendo lá. Traço, diâmetro, traço ângulo, depois underline. Então, voltando no 3D, como é um T de 38, então traço 38 traço 00 underline. Então, aqui me mostra
que a primeira ponta, né, da face do T, dessa face do T, desculpa, da face do tubo até o primeiro T, eu tenho 86 milímetros. Aí eu vou fazer uma extração de um tubo de 38 a 0 graus. Então, você viu que eu convencionei já que esse T, deixa eu girar aqui, ó, estaria com essa visualização, ó. Então, 0 graus. O ângulo é sempre no sentido horário a partir do primeiro T. Então, esses outros T estariam a 90 graus, tá? Em relação a esse. Então, qual que é a primeira medida que eu coloco aqui agora? É a distância. Então, agora eu pego a distância dessa linha de centro. Eu pego um xizinho aqui. Quantos graus? Pegar aproximado, mas depois tem que pegar com mais precisão no CAD. 315, tá vendo? Ó? Então, 315 traço. Vamos ver qual que é o diâmetro dele. Aqui. Aqui. Tá dando... Pegar daqui, aqui. Tá dando 49, né? Então, é o tubo de 51. Então, 315 traço 51 traço 90, certo? Aí, o próximo, ele vai estar à distância 350. Como os suportes estão a 350 de distância, né? Ó, 350, esse suporte também a 350 e todos as housings estão apoiadas no suporte com o mesmo distanciamento, então aqui vai ser mais fácil. Então o outro está 350, traço 51, traço 90, e eu tenho outro T a 350, traço 51, traço 90 também, tá? Então aqui eu criei a codificação do T NF01, que ele tem, vou até dar uma olhada no nome, para ver se eu estou com as mesmas características. Então, CIPM01, no meu caso, é o T do NF01, tá? Então, eu tenho diâmetro, espessura e material, 76 por 2 no inox 304, tá? Inox 304, com distância de 1.150 milímetros, tá? Então, aqui me determinou qual é o tubo, 76 por 2, 304, 1.150. Depois veio os T's. Ó, aqui no caso era 125 por 76 por 2, 300 por 76 por 2, 300 por 63, desculpa, 125 por 76, 0 grau, 376, 0 grau, 363, 0 grau. E aqui eu fiz a mesma codificação. Então, 86, 38, 0 grau, 315, 51, 90 graus. E aí ele está o próximo T de 51, desse T está 350, é um T de 51, 90 graus, e o último de 51 também a 350 de distância, 90 graus. Então, tem 1, 2, 3, 4 T's, sendo um de 38, 3 de 51, tá? Um a 0 graus, e o outro, e os outros 3 a 90. Então, isso representa essa peça aqui, tá? Teve alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Eu vou encerrar o vídeo, codificar esses outros. Ah, uma coisa importante que faltou. A quantidade, ó, tá vendo? No final do código, a gente coloca se é uma peça, quantas peças são. Então, é importante colocar essa informação, senão acaba faltando. Então, nesse caso, são 3 peças. Aqui a gente vai ter os T's NF02, né, que é esse daqui. Vamos colocar também, depois esse, né, mas vou colocar na sequência de importância. Então, estamos colocando esses outros 3. Esse aqui frontal e esse inferior, tá? Então, vai ter o T NF03 e o T NF04. E vai ter mais um, que é aquele superior, NF05, tá? Vou deixar aqui para a gente codificar e depois lançar no homem, tá bom?
Para a gravação.